Grande. Onde muita gente acredita, eu tento não estar envolvido. Tá travando aí? Então, bora lá. Melhorou mais aí? Melhorou? Massa. Então vamos lá chamar o Mendes para estar compartilhando esse momento. Né, grande Mendes? O Mendes é um grande sábio que eu conheço aí. Jovem, mas sábio. É um cara excepcional. Vou chamar você aqui, Mendes. Em compulsão, não necessariamente só nesse período da quarentena, E mas aí, fala, pai, como é que tá? beleza? Tá dando pra ouvir aí bem? Tá, aqui tá tranquilo. O som do Mendes tá bom, pessoal? Faz alguma expressão aí, bota um rostinho feliz aí, pra ver se a gente pode dar sequência na live. O som tá bom pra todo mundo? Quem puder acenar aí com um rostinho feliz, Marco, valeu, Daniel. Então, grande Medeta, como é que tá aí? E Eu tô sem aí? poder aí, Pois é, eu todo tô mundo em casa. isolado. Então, travou, voltou, me ouviu aí? Tô ouvindo agora, pode ir. Beleza, então, tava pensando, né, da gente comentar um pouco com a galera, dar um geralzão assim, só pra galera entender como que esses três mecanismos, né, de ansiedade, depressão e ansiedade estão interligados e como que o nosso corpo é bem inteligente para tentar fazer essa alteração em cada setor. Então, entender que não é só o fato de eu dormir tarde, acordar tarde, o fato de eu não fazer exercício físico, eu não tomar uma água. Então, é tudo muito bem interligado, né? O corpo é muito perfeito, falando assim. Sim, com certeza. Beleza? Tá Você um quer dar barulho aí? início? É aí no teu? Não, Aquele aqui não tá barulhão saindo teu? barulho, não. Deixa eu Não. ajeitar aqui o fone. Deixa eu ver. Foi. Tá beleza? Tá tranquilo, tô te ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem o Mendes aí? Aqui tá tranquilo. Beleza. Então, bora lá. Começar então. Então, Você quer que eu fala comece? aí. Ah, se quiser dar Eu, uma palavra aí, fala aí. então, eu vou mais pela teoria do sistema nervoso autônomo. Eu tenho falado disso já tem algo, né, ultimamente eu tenho falado bastante disso. Eu tenho investido bastante meu tempo estudando o sistema nervoso autônomo, até que eu cheguei na teoria polivagal, né, Uhum. porque quem tem o maior controle sobre o sistema nervoso autônomo é o nervo vago, que é o 10º par craniano. Né? Dentro da educação física a gente não estuda muito isso. Então a galera fica meio assim, sem necessário. Então Stephen Porges, que é o autor dessa teoria, ele percebeu que o nervo vago, ele não é só um nervo dorsal que antigamente se acreditava, ele tem um nervo ventral e um nervo dorsal. A ativação do nervo ventral, ela se dá pela socialização. Né? Na evolução, a raça, digamos assim, Homo sapiens, antes dos Homo sapiens, na verdade, eles perceberam que se unir, eles se tornariam mais fortes. Para quê? Para a reprodução, né? Porque aí perpetuaria a espécie, e para a busca de alimentos, que facilitaria. Então, pela evolução, esse nervo ventral ele foi adquirido através dessa socialização que se deu no passado. Então, quando a gente tem, a gente se limita muito a achar que
Foi mal, travou, voltou. Acho que O meu também travou. Ah, tá. Não, o meu travou aqui para mim também. Volta Aí, como eu estava falando, vocês pararam aonde? Eu falei até, vocês ouviram falar da evolução do nervo ventral, do nervo vago? Isso, foi exatamente aí que parou. Então, na faculdade a gente aprende que quando você tem um medo, você tem ativação simpática. Quando você tem calmaria, você tem a ativação parasimpática. Não é só isso, é muito mais amplo, cara, absurdamente mais amplo. Então, por exemplo, você está num estádio de futebol, você está eufórico, o euforismo, digamos que é um subproduto do estresse. Você tem aumento de frequência cardíaca, você tem dilatação sanguínea, dos vasos sanguíneos, então você acaba que é um estresse controlado, é um estresse de segurança, digamos assim. Esse estresse de segurança, ele é ativado pelo vago ventral. É como se fosse uma escada. O vago ventral, a gente ia buscar, que é onde você vai se sentir seguro. É quando você abraça sua mãe, seu pai, você tem aquela sensação de afeto, de segurança. A gente tem um sistema simpático, que é o de luta e fuga, que a gente conhece, e a gente tem o vago dorsal, que é onde a gente vê muito em animais, ou quando a gente está em extremo perigo, que é a paralisia. Né? Normalmente o animal, quando ele está muito assustado, ele se finge morto para fazer com que o outro animal não tenha mais interesse por ele, se torne menos atrativo. E isso acontece com a gente, que a sensação de desmaio num susto muito grande, ou aquela questão quando você vai atravessar um carro, você sente que vai ser atropelado, as pernas ficam fracas. Então você entra nesse estado de vago dorsal, né? Então é como se fosse uma escada. A busca sempre é pela o nervo vago ventral. Então, como eu falei, quando você está muito eufórico, você tem essa ativação, né? Então o estresse controlado, o estresse seguro é diferente do estresse que a gente tem. O estresse que é ruim, digamos assim, para a saúde. Então, por exemplo, quando a pessoa tem depressão, ela está no estado simpático ou no estado de nervo vago dorsal. O que acontece? Quando a gente está nesse estado, é onde o organismo ele faz com que você utilize as reservas de energia. Por isso que uma pessoa que tem a tendência a ser depressiva, ela é muito fraca, ela não tem ânimo, né? Ela perde a vontade de fazer as coisas pelo fato que o substrato energético, as reservas energéticas dela estão sendo usadas devido a esse estado de estresse, que na verdade é um estresse crônico. Porque a gente não pode achar que o estresse é ruim. O estresse, para fazer essa live eu estava estressado, que é o estresse que impulsiona a gente para fazer as coisas. Né? Se você vai fazer uma prova de vestibular, você está com estresse. Você está nervoso, você vai lá, mas você... Então o estresse ele é saudável a partir do momento que ele seja agudo. Estressa e relaxa. Né? É uma coisa que eu vejo dentro da educação física, que os profissionais não se atentam. Pessoas que treinam à noite e não conseguem dormir, não por tomar pré-treino ou algum estimulante, enfim, mas são aquelas pessoas que falam, não treino à noite porque eu não consigo dormir. Por quê? Porque o sistema simpático dela predomina ao ponto que o parasimpático não está tão funcional e não consegue sobressair. Esse cliente, paciente, enfim, ele não consegue dormir pelo fato que o estresse dele está no ponto que já é mais crônico. Porque eu tento controlar essa questão do estresse, cara, eu treino à noite, eu vou para a cama e eu capoto. Então, se seu aluno não dorme à noite pós-treino, é sinal que ele está com um desequilíbrio no sistema nervoso autônomo dele. Então, assim, a ansiedade entra nessa questão do sistema nervoso autônomo, a depressão, a compulsão, né? É mais uma questão, digamos, técnica, né? Eu não entrei tanto ainda na questão tão espiritual, digamos assim, dessas síndromes que a gente está falando, né? Síndromes de saúde mental. Mas, enfim, eu aconselho eles a todos a buscarem, porque eu estou criando um modelo de avaliação somato-emocional. Eu estou querendo botar psique-somato-emocional, porque a gente vai avaliar da psique, da estrutura esquelética e das emoções, que é extremamente importante. Então, assim, eu estou saindo da questão de avaliação física para avaliar a psique e o sistema emocional, saca? Porque daí a gente tem como efetivamente um cliente. Porque se eu tenho um cliente que está lá em simpaticotonia, né, ou está com ativação do vago ventral, vago dorsal, desculpa. Cara, a demanda de energia dele está extremamente baixa.
Se você fica impulsionando ele a se exercitar, para ele aquilo ali vai ser mais um gasto de energia, então ele não vai sentir prazer. Né? Então, assim, a gente tem que esquecer um pouco o treinamento esportivo nessa questão com esse tipo de pessoa. Porque se eu conseguir fazer com que esse indivíduo depressivo vá para a academia e faça uma série de qualquer que seja o exercício, isso vai fazer com que o organismo dele comece a tentar equilibrar o sistema autonômico dele. Então, assim, a gente fica muito preso dentro da educação física a preceitos. Iniciante de 8 séries, 12 séries. Não, cara, eu tenho que fazer com que ele entenda, né? Por exemplo, uma criança que tem medo de água. Cara, você coloca essa criança numa lâmina de água. Com o tempo depois, você coloca essa água no joelho. Depois essa água o cérebro dela vai entender que a água não é tão problemática igual ela estava criando essa imagem dentro dela, que entra muito na questão emocional. Né? Aí eu vou deixar você falar e daqui a pouco eu volto mais para falar da questão mais técnica. Pode ir lá, Mendes. Massa. Porra, bom demais. E é muito interessante ver como que as duas áreas vão estar juntas, né, conexas. Então, quando se fala do indivíduo que não treina à noite, a gente tem que olhar como está o suporte nutricional, como está esse ciclo circadiano. Será que ele tem micronutrientes para fazer conversão de serotonina e melatonina? Será que está faltando e está indo para a vida da quinorenina? Então, assim, é muito global, né? Então, gostaria aqui de começar falando de ciclo circadiano. E antes, para quem não sabe, para quem não é da área, uma coisa que é bem importante elucidar, que vai meio que pautar tudo que a gente vai falar aqui, que é o quê? Momentos de hiperglicemia é algo lesivo para o corpo. Então, por que a gente tem a insulina como mecanismo de controle de açúcar no sangue? Porque quando esse açúcar sobe demais, eu vou ter uma produção de radical livre. Então, radical livre, estresse oxidativo, envelhecimento, danos. Que aí vai, né, isso vai desencadear para ação de inflamação, de Alzheimer a nível cerebral. E o contrário também é ruim porque falta, né, essa energia que a gente precisa constante. Então o que é importante? Toda vez que a nossa glicemia sofre picos, nosso corpo tenta controlar isso. Qual que é o problema? A partir do momento que eu começo a alterar o meu ciclo circadiano, para quem não sabe, ciclo circadiano é aquilo que vai determinar quando a gente está, né, no estado de sono, e quando a gente está no estado ativo, que tem a ver com o sistema nervoso simpático e parasimpático, quando a gente altera esse sistema, a gente vai alterar principalmente 2 hormônios. O primeiro é o cortisol e o segundo é a melatonina. O que o cortisol faz? Ele vai ativar o meu sistema nervoso simpático, ele vai me deixar no modo de estado de alerta. Só que quando eu estou nesse estado de alerta, o que vai acontecer? O meu outro estado, que é o estado de faz digestão, hormônio sexual, vai estar prejudicado. Então já comecei com um problema, porque eu estou estressando mais o meu organismo. Quando eu estresso demais o meu organismo e aumento o meu cortisol, o que meu corpo vai tentar fazer? Ele vai tentar aumentar a produção de serotonina. Onde que produz serotonina? Intestino. O intestino produz até 80% de serotonina. Só que como eu aumentei meu cortisol por desregular meu ciclo circadiano, por meio da alimentação eu vou tentar suprir essa demanda. Mas essa demanda não foi feita pela alimentação. É mais naquele nível, né? Hipotálamo, hipófise. Essa regulação que a gente tem no cérebro. Então qual é o problema? Tive muito cortisol. Cortisol vai entender que eu estou precisando de energia. Então, o que ele vai fazer no fígado? Gliconeogênese. Então, ele começa a produzir mais carboidrato, mais glicose, falando assim, para tentar suprir essa energia. Mas pensa, eu já sou um indivíduo, por exemplo, que dorme tarde e sou sedentário. Então, provavelmente, eu já tenho muita energia estocada e eu não preciso dessa energia. Então, o cortisol vai lá no meu fígado e produz mais energia. Então, o que eu estou fazendo? Maior produção de radical livre, maior estresse, maior dano celular. Isso a longo prazo, como se comentou, né? Estresse crônico, o que vai fazer? Fuder com tudo. A gente vai ficar doente, vai ficar inflamado, vai ficar depressivo, vai ficar compulsivo, vai ficar ansioso. E fica esse ciclo, né? Até como é interessante, o pessoal que estuda obesidade ainda tem aquela questão, né? Será que o ovo veio na galinha ou a galinha veio do ovo? Então a gente não sabe se a obesidade aumenta a inflamação ou se a inflamação que aumenta a obesidade. Mas a gente sabe que é um ciclo constante. Estou obeso, estou inflamado, estou obeso. Como que a gente faz para quebrar isso? Primeira coisa, tentar agir nesse ciclo circadiano. Então, também, algo bem importante, intestino. Meu intestino vai ser fundamental para saber se eu estou absorvendo e fazendo até neurotransmissores ou se eu não estou absorvendo o que eu tinha que absorver. E o cortisol em excesso vai fazer o que com o meu intestino? Vai danificar minhas células, que a gente chama de células justapostas. Então, por exemplo, algo ruim que eu comi da minha alimentação que não era para passar no meu intestino, passou, porque eu estou com o intestino lesionado. E aí, qual que é o problema que algumas pessoas vão desenvolver? A alergia alimentar tardia. O que é isso? É justamente esse intestino que estava bem, com todas as células certinhas, ele começa a ter buracos, espaçamentos, então começa a passar esses fragmentos.
passou fragmento, caiu na minha corrente sanguínea, macromoléculas, ativa meu sistema imunológico. Aí o que começa a acontecer? Alergia. Começa a dar mancha de pele, você começa a desenvolver as reações que a gente chama de alergênicas. Isso acontece com tudo, né? Amendoim é um clássico aí, você pega a pessoa e fala, pô, mas eu comi amendoim a vida inteira e, pô, fui ter alergia com 35 anos, aí você vai ver que dos 5 últimos anos, como é que tá a pessoa? Dormindo tarde, um trabalho que ela não gosta, ela é sedentária, tem estresse pra caramba em casa, estresse no trabalho, então assim, aquela bomba que tava só esperando um estalozinho. Sim. A bomba já tava ali, né? Vou tomar um gole d'água aqui. Sim. Aí, além disso, o que vai acontecer, né? Alterou o ciclo circadiano. Meu corpo vai aumentar muito o que a gente chama de fome hedônica. O que é a fome hedônica? É a fome pelo prazer. Então, como até você já comentou, vai ter muita ativação do quê? Da amígdala. Então, a amígdala vai estar naquele estado de tenho que ficar alerta, tem algum problema, tem alguma coisa que vai acontecer. Mas não tem nada que vai acontecer. É o nosso próprio cérebro que está fazendo isso, por alterar o sono. Aí também já entra a parte da meditação, né? Que consegue até dar uma normalizada quanto a isso. Mas voltando aqui, então se a gente for falar de estômago, quando eu durmo mal, acordo mal, né? Então alterei meu ciclo circadiano, eu vou tomar uma produção de grelina. Então a grelina vai atuar no meu estômago e no meu hipotálamo. O que ela vai lá no meu hipotálamo e fala? Você está com fome. Você pode estar acabado de comer. Ela vai dar um jeitinho de falar lá, você está com fome. E o que é bem interessante nisso? A gente sempre vê que o mecanismo de armazenar energia ganha do mecanismo de perder energia. E o mecanismo de estar acordado ganha do não estar acordado. Por isso que a gente chegou até aqui, né? Então, na dúvida, se tem um estímulo de eu ficar saciado, um estímulo de eu ficar com fome, o de fome vai ganhar. Se tem um estímulo de ficar acordado, um estímulo de dormir, o estímulo de ficar acordado vai ganhar. Então, a gente sempre vê a sobreposição de um pelo outro por algo mesmo que é evolucional. Então é nosso papel tentar o quê? Controlar isso e seguir como é na natureza, né? Escureceu, vamos procurar dormir. Tá de manhã, vamos procurar ficar acordado. Sim. Deu para entender aí tudo? Foi tranquilo? Não. Travou alguma coisa aí? Extremamente bacana, não? Bacana, né? Pessoal, vocês estão entendendo tudo aí? Deixa um coração aí pro Mendes. Um like excepcional. Vamos encher ele de coraçõezinhos. Aí lembra, vamos falar então, como você falou... Desculpa, vai lá. Pode ir. Falar pra gente falar um pouquinho mais teórico nesse começo, e aí no final a gente começa com coisa prática. Então, tipo assim, da minha parte, o que eu posso introduzir de alimento para melhorar a ansiedade ou a depressão? Então vamos falar isso no final. Mas só nesse começo entender o que é o processo e tipo, o que está acontecendo em cada fase. Manda bala aí. Sim. Eu queria falar dessa questão emocional, né? A emoção, digamos assim, hoje, ela é um estado que você está, né, baseado, na verdade é um estado que você já vivenciou, mas ela é influenciada bastante pelo estado momentâneo que você está. Por exemplo, a gente tem aqui frontal, parietal e temporal. Se você aprofundar aqui entre esses 3 cortes, a gente vai chegar na ínsula. A ínsula, ela é a orquestra das emoções. E a ínsula, ela está bem próxima do sistema límbico, que é o sistema de, digamos, de lembrança. Então, por exemplo, hoje a gente está passando por essa questão de pandemia, né, de quarentena e de isolamento. Tem muitas pessoas que estão ficando, sim, que estão, digamos, tendo um ataque de pânico, né, que gera uma ansiedade que a gente não sabe como vai ser o nosso dia amanhã. Então, o que acontece? O sistema límbico, ele vai gerar essas emoções, a ínsula vai absorver essas emoções, porque digamos que o córtex límbico, ele é como se fosse o general do corpo, das emoções. Nós, por dentro, somos cheios de interreceptores. Esses interreceptores vão diretamente para a ínsula, não necessariamente para o córtex pré-frontal. Ou seja, muitas das coisas que acontecem no nosso organismo são inconscientes que estão lá na ínsula. Por exemplo, se você terminar com um namorado ou namorada, você vai ter um sofrimento sentimental. Se você der uma topada no pé nesse mesmo dia, vai doer. Se um dia lá na frente você tiver essa mesma situação de terminar com o namorado, é provável que o seu dedo vá doer. Por quê? Porque o organismo, ele vai absorver toda essa lembrança, ele vai fazer essa ligação de sofrimento emocional com sofrimento somático, né, corporal, e vai trazer isso. É isso que muitas pessoas não entendem. Hoje, com o isolamento, muitas pessoas estão criando, né, emoções e traumas que futuramente, ao se isolar novamente,
ela Vai vai acontecer. sentir dor nas costas, não pelo fato de ela estar em casa, mas pelo trauma que ela adquiriu nessa primeira pandemia que a gente está passando, que eu acredito que pode vir mais, né? Porque provavelmente o vírus vai se fortalecer no futuro e talvez a gente vai se isolar novamente, né? Vai se tornar uma coisa cíclica. Então, assim, o que acontece? Pessoas que têm doença crônica, né, que é a nossa plasticidade, pessoas que têm ansiedade, né, que é a síndrome do... agora é a fobia do agora. A gente encontra essa ínsula, digamos assim, descoordenada. Né? E tem estudos que mostram que para a gente conseguir equilibrar, porque os interreceptores a gente não tem controle. Mas a gente tem controle sobre a nossa respiração. Tem 5 diafragmas no corpo, que é a tenda do cerebelo, me faltou o nome aqui agora, é a base da boca, que eu esqueci o nome, Deus me livre. A gente tem a entrada da caixa torácica, a gente tem o diafragma, próprio diafragma, e a gente tem o assoalho pélvico, que é o diafragma pélvico. Quando você respira, você tem o equilíbrio dessas 5 diafragmas. Eles se coordenam para poder efetuar uma respiração saudável. Então ele tem o centro, ele está atuando no centro da ínsula, no córtex insular. Esses 5 diafragmas, eles são coordenados pela ínsula, que é como eu falei, que são os receptores dos interneurônios, que são neurônios internos. Então, quando você tem essa dificuldade na ínsula, dessa coordenação, a gente vê aquelas pessoas estressadas que têm a respiração alta, que é aquela que... Essa respiração, ela é normal quando você está praticando atividade, quando você está no estresse, digamos, agudo, igual eu estava aqui. Eu estava um pouco nervoso antes de começar a live, e isso sempre vai acontecer. Então você tem uma respiração um pouquinho mais acelerada. Então não é só na academia e fazer com que seu aluno respire com diafragma. É você tentar entender o que está acontecendo, porque, digamos, se você coloca seu aluno para ele fechar os olhos e prestar, que é no caso a meditação, você vai perceber que ele vai ter ativação parasimpática, a respiração diafragmática vai ser automática. Não necessariamente eu vou ter que ter uma condução pedindo que ele faça respiração diafragmática, porque a respiração alta ela é responsável pelo sistema simpático. A respiração ela é controlada pelo tronco encefálico, né? Onde também tem o centro de controle do sistema nervoso autônomo, que na base da cervical e no sacro. Mas o controle vem do tronco encefálico. Quando você faz algo com que seu aluno relaxe, por exemplo, você bota ele para fechar os olhos e prestar atenção na respiração, a gente já vai ter a diminuição no sistema simpático e uma melhor coordenação do sistema, do córtex. Então, assim, as emoções naquele momento ele já vai conseguir abstrair e se sentir um pouco melhor. Uma coisa que funciona nessa questão é o tato. Infelizmente, a gente da educação física não tem um aval para poder estar. A galera até que faz lipotomia facial, mas só que é um pecado que a galera faz por aí. Porque a gente tem células de Ruffini na pele. Quando você toca, essas células, esses receptores de Ruffini, eles são conectados no tronco encefálico, que eles controlam a tonicidade do sistema simpático. Ou seja, se você faz um toque suave, a ínsula vai entender que aquele toque é agradável. Então vai diminuir o tônus simpático, aumentar o parasimpático, consequentemente vai haver uma vasodilatação e um extravasamento do plasma, que vai fazer com que as fáscias elas deslizem melhores uma sobre a outra. Então você tira aquela tonificação muscular. Então você gera para todo o organismo, digamos, entre aspas, uma calmaria através do toque. Só o que a gente vê? A galera que vai lá e faz aquela liberação violenta. Para uma pessoa que gosta, beleza, porque aí para ela a dor é diferente do que seria para mim. Né? A dor ela é uma percepção que para você pode doer, para mim não vai doer. Então para mim é uma questão prazerosa. Mas não são todos que aguentam um toque muito forte. Né? Porque o toque forte ele já vai para o córtex pré-frontal, já vai para a questão de consciência. Então não vai ter um reflexo global assim como o toque suave. Beleza? Então essa questão é de conseguir equilibrar o simpático com o parasimpático. Como eu consigo isso? Se você deita seu aluno
né? Ou se você faz algo com que ele relaxa, meditação, yoga, algumas posições de yoga, a gente pode estar fazendo dentro da educação física, é o bocejar. O bocejar é um sinal que o sistema simpático dele está a tonificação do sistema simpático está mais baixo. Então você sabe que você equilibrou o organismo dele ali. Você pode fazer isso no pós-treino, né? Não diria antes do treino, porque antes do treino a gente precisa do simpático. Sim. Minha filha, né? Não, nossos filhos, as crianças ensinam muito. Quando a criança põe o dedinho no olho, empurra e coça, é porque atrás do globo ocular a gente tem receptores parasimpáticos. Então esse estímulo, se você perceber, você vai gerar um pouco mais de sono, de calmaria no organismo, né? É o que a gente tem visto hoje. Então, assim, fica a minha colocação. Cuidado com as emoções que vocês estão vivenciando hoje na quarentena. Porque a partir do momento que você está, sei lá, você está isolado dentro do elevador, você pode sentir aquele mesmo sentimento ruim que você está tendo dentro de casa, sem trabalho, sem dinheiro. Então, tentar induzir emoções, elas são sentimentos que eles são, digamos, conscientes. Né? Quando você explode, isso é um impulso, não está relacionado à emoção. Por exemplo, eu encho o saco do Mendes aqui, Mendes, isso, e o Mendes paciente, levando, só que chega uma hora que ele age por impulso. Não necessariamente é uma emoção dele, é um impulso pela repetição que eu estou no pé dele. Então você pode escolher estar bem, você pode escolher estar motivado, você pode escolher ter sensações boas perante as dificuldades que a gente está vivenciando hoje. É esse que é o diferencial de pessoas que conseguem crescer na vida. Elas têm uma emoção perante uma dificuldade que muitos talvez entrariam em depressão ou ficariam ansiosos. Né? Então, cuidado com as emoções que vocês escolhem hoje para estar passando nessa quarentena. Porque no futuro isso pode vir à tona e vocês não vão identificar, não vão saber de onde está vindo, né? Porque a medicina ela é muito linear. Ela pega só aquele momento ali. Você está depressivo, né? O médico vai lá e te passa um remédio para depressão. Aí te manda para o psicólogo. O psicólogo daí que vai investigar para saber de onde está vindo isso tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está cultivando hoje com o que a gente vai ter no futuro depois dessa pandemia. Uma coisa bem interessante que você falou e que eu vejo muito na prática é justamente aquele paciente que, como você comentou, é aquele paciente que hiperventila, então ele não percebe, mas o dia inteiro ele tá. Aí você olha, você vai conversar com a pessoa, o pé dela não para de mexer. Cara, quicando. Aí você tá aqui no consultório. É clássico, a Jaqueline. Pega a sua fita, aí fica passando no dedo. Pega o seu carimbo e fica apertando. Você olha pra pessoa e fala: para, respira, calma. Falei o que você ia comentar. Um dia desse a Jaqueline tava aqui brava. Aí eu fiquei observando, e ela nervosa, e eu fiquei olhando, ela tava assim, ó. Eu falei, por que seu sistema simpático tá ativado? Aí ela ficou mais brava ainda. Então, assim, como eu falei, do vago ventral, ele é responsável pela socialização. Então, se você tem um paciente ansioso, depressivo, compulsivo, o que acontece? O jeito de você se postar na frente dele vai influenciar muito. Se você tem um aluno acelerado e você chegar acelerado, você não vai fazer bem por isso. Não. Entendeu? Exato. Igual ela ficou brava porque eu falei, por que seu sistema simpático tá ativado? Aí que ela ficou mais brava. Porque eu induzi com que o vago dorsal dela ficasse mais ativado, mais acelerado. Então a gente tem que entender as emoções. A teoria polivagal do Porges, ele faz uma ligação entre alguns nervos cranianos, que é o trigêmeos, o 11º, que é o acessório, e o outro que é o oculomotor, que é responsável pelo movimento dos olhos, digamos assim. Então, através dessa análise facial, ele consegue definir qual o estado emocional daquela pessoa no momento. Então, assim, não que você vai ficar olhando para a cara do seu cliente, mas você perceber, você olhar, você entende o que talvez possa estar acontecendo ali. Juntando com a respiração, você pode perceber se ele está em alguma alteração do sistema nervoso autônomo. Então, assim, é anos de estudo para poder começar a entender isso. E o que eu tenho buscado é
trazer o exercício físico, trazer, na verdade, essa questão da teoria polivagal para dentro do exercício, para a gente poder entender melhor essa questão de como a gente vai trabalhar estresse junto com o exercício, porque o exercício em física ele já é um estresse em si. Por isso que hoje muita gente dentro de casa está deixando de praticar, porque ele já está no estado de estresse e para ele o estresse do exercício físico em si é ruim. Tem uma vertente de fisioterapeutas que está para entrar dentro da área da educação física. E eles vão entrar. Por quê? Porque eles alegam que 10% da população brasileira pratica exercício físico. Eles falam que o modelo do educador físico é um modelo que não está dando muito certo. Então, eles querem entrar, eles vão ter uma visão mais humanista sobre o ser humano. A minha visão é tentar trazer esse humanismo para dentro da educação física, para a gente não perder espaço. Porque se a gente ficar só falando de bíceps e bunda, cara, a gente vai perder espaço, porque não é 100% da população que pensa em bíceps e bunda. Né? Sim, e até porque, então, você chutaria o balde, né? Resumindo simplesmente a isso, a pontinha do iceberg. Com certeza, com certeza. Ah, e sim, eu estava comentando, tem muito paciente, voltando aqui, né, para meditação, tem muito paciente que comenta que quando começa a fazer um yoga, começa a fazer a meditação, eles emagrecem. Aí o que o pessoal pensa? Porra, gasta caloria, termogênese, beta-oxidação. Não, não, você simplesmente equilibrou esses dois sistemas. Então, uma coisa que eu vejo muita coisa acontecer, aquele paciente que já é agitado no 220, dorme mal, um agradecimento aí, né? Aquele paciente que é agitado, dorme Valeu, mal, Pedrinho. tá no 220 e ainda quer tomar termogênico. Eu falo, cara, para que você quer ativar mais ainda o seu sistema nervoso simpático? O termogênico vai fazer o quê? Lipólise. Ele pega a gordura, quebra e deixa disponível. Mas se você não tem demanda para isso, você não vai fazer beta-oxidação. O que é beta-oxidação? Pegar aquela estrutura grande, oxidar no carbono 2, formar acetil-CoA, gerar energia de ciclo de Krebs. Então, muitas vezes, para esse paciente, a melhor coisa era o quê? Ele parar e fazer uma meditação. Fazer uma meditação, respirar, dormir bem, ia fazer ele emagrecer muito mais do que ficar querendo tomar capsaicina, chá verde, e toma tereré, e toma café dia, tarde, noite, e aí à noite não dorme bem, assalta a geladeira. Então, ele entra nesse ciclo. E tudo isso por quê? Ciclo circadiano. É o que manda na porra toda. Então, é isso também que as pessoas têm que começar a entender. A partir do momento que as pessoas optaram por dormir mais tarde, acordar mais tarde, fica vendo Netflix, mexendo no celular antes de dormir, cara, o seu dia seguinte vai ser muito difícil você conseguir seguir a alimentação. Porque vai ser o seu, vai ser mais o seu fisiológico, vai ser o seu fisiológico, o seu psicológico batendo ali na sua porta. Quando você vê um doce, não vai ser aquela exposição de, olha um doce, meu Deus, eu preciso comer isso, essa energia que está me faltando, a amígdala está dando essa informação. Mas na verdade isso tudo é o quê? Daquela fome hedônica que a gente comentou. Então é aquela fome compulsiva, por alteração também de neurotransmissores, principalmente dopamina, que está relacionada a prazer, que começa a ter menos receptores. E aí também, né, falando um pouquinho de acetilcolina, que você adora, eu sei aí, aumenta muito também a atividade da acetilcolinesterase, né? Então vai ser a enzima que degrada isso. Então como é que eu vou ter uma memória e um aprendizado se eu dormir mal, se eu estou degradando mais, se meu sistema hormonal como um todo está ruim? Então é normal. Dormiu tarde, acordou tarde, você já começou com o pé esquerdo para você conseguir seguir uma alimentação. Então é meio que você contra você. Então você quer começar o seu dia bem, você tem que começar na noite anterior dormindo bem. Como é que faz isso? Tenta por volta de 8, 9 até 10 horas. Fugir um pouco de eletrônico. Se na sua casa tem mais luz amarela do que essa luz branca, vai ajudar isso. Porque lembra, nosso olho é muito importante para fazer essa alteração do ciclo circadiano. Ele consegue entender quando que tem um momento de maior luminosidade e regular hormônios. Se tá à noite, 10 horas, era para você começar a fazer o segundo pico de melatonina, né? Porque os picos de melatonina são 8, 10, meia-noite e 2 da manhã. Você ia fazer esse segundo pico de melatonina, lembra, se você fez uma situação de estresse, uma luminosidade, o cortisol que vai mandar. Então é aquilo que a gente comentou. O estado de eu ficar alerta, ele vai sobressair ao estado de eu ficar em repouso. Então se eu tô dando qualquer estímulozinho de luz à noite, cara, desculpa, mas você fudeu com o seu pico de melatonina. Aí o que a melatonina faz? Regula o metabolismo de glicose. Opa, mas se eu tô com melatonina ruim, como é que tá meu metabolismo de glicose? Tá ruim. Aí eu começo a ficar resistente à insulina. Aí o que eu vou fazer com a resistência à insulina? Vou aumentar as citocinas pró-inflamatórias. O que as citocinas pró-inflamatórias fazem? Piora a minha absorção de insulina. Ah, uma coisa que é bem importante também, que o pessoal aí, low carb, cetogênico, não sei se tem alguém aí que curte muito essa linha, que às vezes o pessoal confunde.
A própria insulina, ela não é ruim para o metabolismo. Então o pessoal acha que, se não tivesse insulina, ia estar tudo lindo. O problema não é a insulina. O problema é a desregulação da insulina com outros hormônios, que vai aumentar muito a citocina pró-inflamatória, principalmente TNF-alfa, então fator de necrose tumoral alfa, que vai na minha célula, nos meus receptores, e eles inativam ou bloqueiam. Então aquela mesma insulina que era para se ligar, digamos, 10 receptores, vão se ligar em 2. O que meu corpo vai entender? Vou ter que produzir mais insulina. E aí começa aquele mecanismo de novo. Produzo muita insulina, essa insulina não chega onde ela está, estou inflamando o meu corpo e aí estou lascando. Perguntas aqui. Quer começar a responder já? Tá. Matheus, você acha que parece rotina? Não, foi bem específica, ela quer ouvir de você. Porque a questão de suplementação, cara, não é da minha alçada. Nem tem interesse em saber. O que acontece? Melatonina é para quem dorme, o número de horas que dorme e não descansa. O erro das pessoas é tentar utilizar a melatonina para dormir pouco. Então, muita gente quer usar melatonina e dorme de meia-noite, 1 da manhã, acorda 5, 6. Então, tá dormindo 5, 6 horas por noite. Vai ficar uma porcaria. Você vai ter muito pesadelo, você vai acordar naquele sono meio bêbado. Então, primeiro, para quem quer melatonina é bom utilizar? Para aquelas pessoas que dormem 8 horas e não descansam. Segundo ponto, você tem que dar principalmente vitaminas complexo B, com ênfase na B6, B9 e B12, porque ele vai fazer a conversão de triptofano para serotonina e para melatonina. Então também não adianta eu socar a melatonina e não ter esses cofatores. Ela pode ser convertida novamente a esses outros dois. E aí o que pode acontecer? Você pode ficar mais agitado. Então melatonina pode ser utilizada? Pode. Quem que pode passar? Médico. Em que situação é interessante se utilizar? Se você dorme, o número de horas que seriam suficientes, 7, 8 horas, e você não acorda bem. Se você quer utilizar para tapar buraco, porque só posso dormir 6 horas, não acho tão interessante. Mas há alguns casos que podem ser utilizados. Respondi aí tudo. Sim mesmo. Vamos esperar o retorno dela. Eu estava no raciocínio, me perdi. Só para fechar aqui no raciocínio que eu estava, da questão de uma vertente de fisioterapeutas que querem entrar na nossa área. Como eu falei, a ínsula está conectada ali juntamente com o sistema límbico de salvar, de recordar algumas emoções. Eu, na escola, quando eu era pequeno, eu joguei handball, joguei futsal, joguei basquete, participei de tudo que foi campeonato. Então, para mim, exercício físico é prazeroso. Eu nunca fui obrigado, foi uma coisa que veio de mim. As pessoas hoje que pagam, alguns que me pagam, eles eram aqueles que eram mais gordinhos na educação física, eram obrigados. Então, uma avaliação onde você pergunta quem era seu aluno na infância dentro da educação física, ela é extremamente importante, porque você vai entender que ele tem um pânico. Para ele, exercício físico é uma coisa ruim. Por mais que se pregue hoje na mídia, em rede social, que exercício físico é saudável, mas ele tem uma lembrança traumática daquilo, porque ele era gordinho, sei lá, ele passava vergonha correndo. A menina era desengonçada, porque a gente tem até, eu estava falando com a Jaqueline um dia desse. Ela tem uma aluna que está passando por uma fase de estirão. Então a menina ela se sente incomodada porque ela não sabe se movimentar. Então quando você é adolescente, você vira chacota por causa dessa coisa que é natural, essa fase de crescimento, que o cérebro, o sistema pré-frontal, e o cerebelo não consegue coordenar essa movimentação dos membros pelo fato de estarem muito grandes, você acaba virando chacota. Eu era um cara que chacotava muitas pessoas. Eu fui muito cruel na minha infância. Fazia muito bullying. Assim, eu fiz muito, mas lógico, é inconsciente, criança não entende muito. Então é interessante você perguntar quem era seu aluno na infância, quem era seu aluno na educação física. Porque aí você vai começar a tentar passar para ele uma vertente diferente da atividade física. É aquilo que eu falo de novo, esquece treinamento esportivo, esquece essas teorias de exercício. Você pode criar algo que vai ser direcionado para aquele cara. Sacou? Não necessariamente o cara tem que entrar na academia e agachar. Muitos têm vergonha de agachar. O homem acha que agachar é vexatório. Respeita, não obriga. Por que muitos alunos entram e saem? Porque a galera não tem esse feeling, essa percepção e essa sensibilidade de fazer, como eu falei, aquela lâmina da água. A criança tem que ir acostumando, você tem que ir mostrando para ele que aquele ali, com o tempo, o cérebro vai entender que é prazeroso. Entendeu? Mas isso vai vir a partir do momento que o estresse for minimamente.
Você passar 8 séries com um cara que odiava a educação física na escola, consequentemente, no futuro ele vai deixar. Porque ele não vai conseguir fazer com aquela simpático para simpático, simpático para simpático. Então vamos aí, ô Matheus Mendes. Você salva a live. Sim, sim, a gente vai deixar salva 24 horas, que é o padrão aí do Instagram. Então, mas vamos para o que a gente pode estar fazendo para favorecer essa questão. A diminuição. Ah, um estudo que eu li, eu até esqueci de te mandar. Para as meninas, não sendo machista. Mas a pessoa que tem, normalmente, a casa desarrumada, em princípio, a cozinha, é uma pessoa que tende a ter compulsão alimentar. Eu li um artigo assim, você já leu algo sobre? Ó, não. Fala um pouquinho Então, mais assim, a aí. desorganização que você tem na sua casa, ela denota muito a desorganização que você tem aqui, ó. Então, tomem Total cuidado sentido. com as casas bagunçadas. Uma coisa também, comentou aí de um estudo, estava lendo um estudo ontem sobre as enzimas CATs. Já ouviu falar nelas? Enzimas CATs, Sim. CATs. Aí achando Hum? muito, muito fantástico, justamente. Tem muita gente que quando pensa em ansiedade, pensa em depressão e vai ler um pouquinho na internet, já nota, né, que tem que ter um pouco mais de triptofano, um pouco mais de serotonina. O exercício físico nesse papel é fundamental, porque o triptofano pode ser desviado para a via das quinureninas. E por meio das CATs, elas vão transformar a quinurenina em ácido quinurênico. E esse ácido não consegue atravessar tanto a nossa barreira cerebral, enquanto as quinureninas atravessam. Então, o excesso de quinurenina está muito associado com um tique, pode até estar associado com Alzheimer a longo prazo. Então, esse exercício físico é fundamental, né? Por meio dessas enzimas CATs, fazer essa conversão. O pessoal acha que é só bumbum na nuca, peito, sei lá o quê, bíceps grande. É muito mais essa interação, né? Fisiológica e hormonal, E, inclusive de e isso é porque eu neurotransmissores. não, isso é porque Falei. eu não quis falar que esse exagero estético normalmente é algum déficit emocional. Mas isso a gente vai Para caçar suprir. muita confusão. Então é melhor deixar fluir, deixar Já tá mais para muito os hardcore, psicólogos né? serem odiados com essa questão. Porque todo exagero, né, tudo aquilo que é demasiado gera um desequilíbrio, né? Tanto psicologicamente como socialmente. Eu fui um cara, você me conheceu nessa época, que eu era extremamente um babaca, porque eu era metido a marombeiro, ia para academia de domingo a domingo e só falava sobre isso. Qual era a minha socialização com as pessoas? Nenhuma, porque eu só sabia falar de músculo. Eu estava com as pessoas pensando no supino ou no agachamento pesado que eu iria fazer amanhã. Então isso acaba sendo um distúrbio psicológico e me leva a um afastamento social, porque tem gente que se aprofunda tanto em uma coisa que, cara, fora daquele círculo que ele tem, ele não é ninguém, porque ele não sabe falar nada além daquilo. E eu conheço várias pessoas assim. Você, consequentemente, tem um contato com várias pessoas assim. Então, Com a gente, certeza. infelizmente, a gente tem que deixar fluir, porque quando você fala para alguém, por exemplo, Mendes, eu acho que você está procrastinando nisso e nisso e nisso. E você fala, cara, beleza, concordo, estou observando. Se eu falo para o Mendes e ele percebe e ele aceita, quer dizer que essa emoção dele está à luz do conhecimento, então ele vai evoluir. Agora, se eu falo isso para o Mendes e ele fala, cara, você é um escroto, cala a boca, nada a ver, cara, ele não vai mudar isso nunca e não adianta você querer forçar. Então, se a pessoa tem algum problema, né, consequentemente ela vai aceitar e a partir do momento que ela aceita, ela vai evoluir essa questão. Agora, se ela não aceita, nem insiste, deixa fluir. Um dia ela vai perceber, daí ela vai estar preparada para evoluir no futuro. Perfeito. Né? Então vamos lá às intervenções, digamos assim, que a gente pode estar tendo. Uma que você falou Parte. foi a meditação. Ah, Fantástico. quer falar mais alguma coisa? Não, pode ir. Aí depois eu entro com as intervenções nutricionais, fitoterápicas, a gente comenta um pouquinho mais. Sim. Fala um pouquinho da tua É uma experiência, questão de da tudo aí. meditação. A meditação em si, ela advém da respiração, né? Que o foco principal seria a respiração. É aquilo que eu falei, bato na tecla de novo. Que, ou assim como a respiração é controlada pelo tronco encefálico, sistema nervoso simpático e parasimpático, o famoso sistema autônomo, ele também é controlado por lá. Então, tem estudos que mostram que quando você faz uma respiração lenta, suave e profunda, favorecendo a parte mais respiratória,
você em 1 minuto você já tem a diminuição ali da frequência cardíaca, né? Das análises que a gente pode estar fazendo nos nossos alunos é a aferição da frequência. Porque se seu aluno tiver uma frequência ali, lógico, vai depender da idade, várias coisas. Mas se a frequência dele estiver ali acima de 80, é um sinal que ele está com a carga emocional, o estresse elevado. Então a gente poderia estar avaliando também essa questão, né? Tem outras questões, que é a sensibilidade Ai, me faltou o nome aqui agora. Enfim, quando eu estou aferindo a frequência, eu estimulo os olhos, essa frequência ela tende a abaixar até um certo ponto. Se a frequência abaixa muito, é um desequilíbrio na frequência cardíaca. Se a frequência se mantém, é um desequilíbrio no sistema autônomo também. Então, isso eu vou estar trazendo mais na frente, que eu estou criando um protocolo de avaliação diferente, né? Não envolve só físico, mas emocional e psíquico. Eu vou estar falando mais disso. Um exercício bem interessante também por exemplo, eu fiz esses dias com a Jaqueline. Ela estava lá, 1h30 da manhã, Mendes, fazendo arte no celular lá, que eu gosto de fazer as artes. Novidade. Jaqueline, põe a mão na nuca e fica olhando para a sua esquerda, né, tanto para cima como para o lado. Desse jeito aqui, ó. Cara, em 1 minuto ela bocejou. Por quê? Eu estimulei o nervo vago. O nervo vago ele está associado ao nervo oculomotor. Então eu estimulei esse nervo vago. Cara, não deu 15 minutos, vamos dormir? Porque começou a bocejar sem parar. Então, assim, existem várias maneiras de a gente estar estimulando o nervo vago para diminuir essa ansiedade, esse equilíbrio para o organismo. Então, assim, tem vários, se você for procurar na literatura, questão de respiração, né? O cheiro, o sistema olfatório, ele é fantástico, porque ele não passa no tronco, ele vai direto para o cérebro. Então, sei lá, se você botar antes de dormir... Aromaterapia. Essas plantas que tem um cheiro mais agradável, eu não lembro. Lavanda, é muito boa. Jasmim, alecrim. Sim, você tem uma diminuição também do tônus simpático pelo fato que o sistema olfatório ele é muito, muito forte. Ele é tão forte tanto para o bem, que é essa questão de você sentir cheiros agradáveis e conseguir descansar, assim como ele também é ruim, né? Quando você tem alguma pessoa perto que está exalando um cheiro que não é tão agradável, você vê que você fica agitado. Porque ele vai diretamente para o cérebro, ele vai causar diretamente uma ação no cérebro. Ele não vai ter intermediários, ele vai direto para o cérebro. Então, trabalhar com estímulos olfatórios é extremamente importante, né? Uma pessoa que está em depressão, um cheiro um pouco mais forte, algumas plantas mais fortes, pode trazer um ânimo novo para aquela pessoa, estimular ela a querer sair um pouco daquilo. Era isso que eu ia comentar. Tanto a via olfativa quanto a via sublingual são as vias mais diretas, assim, que pra gente, digamos assim, agir diretamente no cérebro. Por isso que muita gente está utilizando hoje em dia, né? Essa parte da aromaterapia. Inclusive, acho que eu tô até aqui. Tá aqui, ó. Utilizo até aqui, ó, esse colarzinho. O que eu faço aqui? Um colar que eu deixo aqui, é que eu pingo algumas gotas dos óleos essenciais aí ao longo do dia. Eu paro, cheiro um pouco. Então, além de ser aquele momento que a gente traz calmaria por controlar a respiração, você também já vai ter os cheirinhos que você botou aqui, né? Aí pode botar de erva cidreira, pode botar de capim-limão, pode colocar de lavanda, oliva. Até hoje, tem várias estratégias. Até hoje eu tenho aquele vidrinho com os óleos que sua mãe me deu. Direto. Eu nem cheiro, porque sua mãe falou pra passar assim e cheirar, né? Eu enfio dentro do nariz, então é só eu mesmo. E passo o dia cheirando. Né? Nossa, dá uma calmaria, uma leveza. Até hoje eu tenho lá. Bom demais, aromaterapia. E a outra via sublingual, né? Muita gente pode utilizar até triptofano sublingual. Fala aí. Quer ir para Coloca aí aí? Não, coloca o que pode ser feito através da alimentação para esse equilíbrio da ansiedade ou para um estímulo até da depressão. Estímulo da depressão, assim, estimular a pessoa a vencer a depressão, né? Perfeito. Porque a gente sabe que é um trabalho multidisciplinar, não tem como só o Mendes ou só eu fazer com que a pessoa deixe de ser depressiva, não. É um trabalho em conjunto, psicólogo, médico. Claro. Médico nem tanto, né? Que vai passar antidepressivo.
Espero que o João não E o esteja quente, assistindo essa nossa live aí. eu já ficava bravo. Brincadeira, viu, João? A gente gosta muito de você. Vamos lá então. Primeiro de tudo, o que eu acho mais importante, fundamental, não vai ser um triptofano, um magnésio e tudo. Vamos até comentar um pouquinho deles. Mas o principal de tudo é você ter alimentos que te forneçam energia. Então, ter principalmente vitaminas do complexo B. Não adianta você querer estar bem de energia, dormir bem, fazer as suas conversões hormonais metabólicas se não tem micronutriente. Então, tem que investir em vitamina do complexo B. Com isso, eu não estou falando para tomar cápsula, estou falando o quê? Para comer cereais integrais, leguminosas, verduras, legumes. Por quê? Primeiro de tudo, então, micronutrientes que vão fazer aquela nossa boa e velha, né, giro do ciclo de Krebs, acetil-CoA, produção de energia, e para principalmente modulação intestinal. Então, o intestino saudável vai produzir muito butirato, e o butirato vai ser um alimento bom para as células intestinais que vão estar também relacionadas a essa conversão de outros hormônios, com destaque para a serotonina, que a gente já comentou. Então, o mais importante de tudo, dar esses micronutrientes, como alimentos integrais. Então, lembra, quando você opta por comer o arroz branco ao invés do integral, assim como praticamente qualquer cereal, você está fazendo o quê? Você está tirando a parte externa do grão, que é o farelo. O farelo é onde tem maior quantidade de fibras, que vão alimentar essas bactérias, e vão ter os micronutrientes precisos. Então, muita gente, quando vai olhar lá, fala, pô, mas o arroz integral para o branco tem diferença só de 2 gramas de carboidrato, e a fibra um tem 2, o outro tem 1. Vai olhar a quantidade de fósforo, vai olhar a quantidade de magnésio, vai olhar a quantidade de ferro, vai olhar a quantidade de vitamina B9. Precisa desses micronutrientes para fazer a absorção. Então, não é tomar a cápsula com os multivitamínicos. Um problema que a gente também tem hoje, já linkando com essa ansiedade e depressão. As pessoas ainda têm o intuito de que vou comer pouco para emagrecer. Não precisa comer pouco para emagrecer. Quem é paciente meu vive me mandando mensagem falando: porra, mas é muita comida, eu vou conseguir emagrecer, não vou. Tem que saber brincar com aquele mecanismo de fome e saciedade. Então, optar por alimentos de maior volume e que tenham mais micronutrientes. Então, exemplo clássico, cuscuz com tapioca. Para que você vai comer uma tapioca? É uma farinha refinada, tem praticamente nada de micronutrientes. Você come uma colherzinha de sopa, não sacia nada, quer comer muito. E por que você quer comer isso no lugar de um cuscuz, que é cheio de vitamina do complexo B, tem um pouquinho de ferro, um pouco de zinco? Então, é tentar fazer essas trocas, de comer alimentos mais íntegros, que eles vão fornecer mais micronutrientes. Então, ponto 1, micronutrientes. Ponto 2, como eu já comentei aqui, ciclo circadiano. Tem que normalizar a qualidade de sono, porque quando você normaliza a sua qualidade de sono, seu ciclo circadiano, você vai precisar de uma quantidade X de micronutrientes. Quando você desregula, você vai precisar de 2, 3x. Então pensa, aquela pessoa que não come bem e ainda quer dormir mal, porra, tu tá lascando com tudo. Parece que até que a pessoa não quer, né? Ir pra frente. Então, Mendes, ponto número... rapidão. Falei. Enquanto você vai explicando. Pessoal, quem tiver dúvida, digita aí enquanto o Mendes vai explicando, que aí ele terminar a explicação, a gente vai responder a vocês. Então, enquanto ele estiver Ponto a terminando a ponto. explicação, vai mandando pergunta aí. Beleza, E pode a, continuar aí. É só para dar essa. e a hora é agora, né? Que a Que eu gente acho que tem, 1 hora encerra. a gente tem 5 minutos. Então, Vai lá, pode terminar. resumir um pouquinho mais. Então, vitaminas complexo B, ferro também é muito importante. Se não tiver ferro, não tem como você fazer energia, vai ficar naquele estado anêmico, aquele estado de procrastinar tudo. Então, ponto 1 já foi. Ponto 2, corrigir o sono. Ponto 3, água. 40 ml por quilo de peso. É algo que eu bato bastante na tecla. É metabolismo basal, é ciclo de Krebs. Então, pensa, o que é metabolismo? São reações em cadeias para fazer o quê? Metabólitos. Então, o que eu vou precisar disso? Água nesse meio. Para quem quer emagrecer também lembra. A gente emagrece por meio da respiração. Então, o que vai sair? Carbono, na verdade, CO2 e água. Então, você quer emagrecer, quer combater radical livre, quer envelhecer menos, quer estar bem, tem que tomar quantidade de água. Quarto ponto, exercício físico. Vai ser um dos melhores moduladores de neurotransmissores e nessas conversões que a gente comentou. É muito mais fácil você transformar o seu triptofano em serotonina e melatonina quando você faz exercício físico. Tenta não fazer, você já vai ter uma alteração de saciedade e de fome, vai ficar desregulado lá no seu hipotálamo e hipófise, e até essas conversões vão ficar prejudicadas. Produção de óxido nítrico e tudo mais. Terceiro ponto, questãozinha do carboidrato e gordura. Muita gente, hoje em dia, com essas porra de moda low carb, fica trocando carboidrato por gordura. Normalmente, essa gordura não vai ser tão benéfica pro intestino novamente. Ele que vai mandar
toda essa nossa orquestra que é o organismo. Então, dá preferência para aqueles carboidratos bons. Não acho que carboidrato é a mesma coisa. Um açúcar, um pão branco não vai ser a mesma coisa que um inhame, uma batata doce e tudo. Então, não pode ter medo desses carboidratos integrais. Eles vão ter aquelas vitaminas e minerais que eu comentei no ponto 1, vão ter uma liberação lenta de energia, então você consegue ter uma energia boa ao longo do dia. E terceiro, não vão desregular sua insulina. Então lembra, para quem é sedentário, que não tem insulina boa, porque quem capta glicose, quem capta açúcar é músculo, tem que ficar, porra, certíssimo com a alimentação. Então o exercício físico vai favorecer muito também essa questão de controle de peso, ansiedade e depressão. Até porque a autoimagem das pessoas reflete muito nessa ansiedade e nessa depressão. Então pensa, é aquela pessoa que dorme mal e come mal. Às vezes não é por maldade, mas é por falta de informação. Aí ela fica o dia inteiro vendo a porcaria do Instagram, fica vendo vidas perfeitas aí, né, que não existe, mas o pessoal fica postando, fica se comparando. Ela vai tentar fazer um exercício, ela acha um saco, ela sente muita dor. Então, o que que isso vai contribuir? Para cada vez mais ela se afastar disso. Só que aí, o que que vai acontecer com a própria imagem dela? Vai ter essa alteração. Ela vai se olhar no espelho e não vai gostar. Vai faltar energia, então vai também faltar aquela questão de bem-estar, porque a alimentação também consegue impactar nisso e cada vez ela vai só degradando mais, até que acontece aquele clique na vida dela. Ou ela vai pro psiquiatra, tem que tomar medicação, ou ela vai ter que passar por algum momento muito marcante na vida dela para ela conseguir virar aquela chavinha e falar, caraca, o que eu tô fazendo com a minha vida? Olha o que eu... Então, né, para ela rever tudo aquilo que ela passou e, porra, conseguir mudar tudo isso. Deixa eu ver o que mais. Então, micronutrientes. Deixa eu falar pra sim. Bruna aqui. Fala aí. Um pouco mais sobre esse Bruna, regulação do ciclo circadiano. Boa. eu tô, digamos, na busca incessante nesse exato momento. A teoria polivagal, da gente saber o nervo ventral, simpático, o nervo dorsal, existe um questionário, né? E eu tô trazendo esse questionário nesse momento, ele é bem amplo, e ele traz essas posições de como a pessoa vai estar, se ela vai estar com qual predomínio dentro da questão simpática dela. Então, o que eu estou querendo fazer? Isso sozinho, né? Porque é bem complexa essa questão. Eu sou, digamos, um profissional de educação física que está sozinho nessa batalha do sistema nervoso autônomo.